como Portugal está enfrentando o coronavírus e se você pode traçar algum paralelo entre a situação de Portugal, Espanha e Itália, sendo que Itália e Espanha são dois países europeus que têm tido muitos casos de coronavírus. Começando por responder à primeira pergunta. Desde logo, o paralelismo que nós poderemos estabelecer aqui entre Portugal, Espanha e Itália prende-se com o facto de Espanha e Itália terem iniciado muito mais cedo a sua experiência com o combate ao coronavírus, daí estarem também a sentir, muito provavelmente, mais dificuldades de reação do que aquelas que Portugal está a sentir. Mas nós também temos de fazer uma comparação em termos de comparação proporcional de números, ou seja, os números que Espanha e Itália estão a apresentar serão sempre manifestamente superiores àqueles que Portugal terá. Portugal, a meu ver, está a ter uma vantagem no combate ao coronavírus face a Espanha e a Itália. É que têm tido uma capacidade de reação com um conjunto de medidas preventivas completamente diferentes em termos de tempo face àquilo que Espanha e Itália fizeram. Ou seja, tiveram uma capacidade reativa muito mais tardia, o que tem influenciado no descontrole no interior do país. Ora, aquilo que se passa neste momento em Portugal, ainda assim, é que nós não estamos livres de um conjunto de erros que Espanha e Itália acabaram por cometer. Desde logo, existem questões relacionadas com a realização dos testes. Portugal está a realizar muito poucos testes, o que impede de determinar quais é que são os focos e quais é que são as principais cadeias de contágio em Portugal. Depois temos outra, que é a quantidade de meios com capacidade de reação perante a questão do coronavírus. Temos muito poucos meios humanos e também logísticos. A questão dos ventiladores é um caso crítico. E como é que você está vendo, não só você, mas como é que Portugal está vendo a situação do coronavírus no Brasil e como está vendo a atuação do presidente Bolsonaro diante da pandemia de coronavírus no Brasil? Como é que Portugal está vendo essas duas questões? A infestação do coronavírus no Brasil e a atuação do presidente diante disso? Olha, estamos a ver com alguma preocupação a situação no Brasil. Independentemente dos laços que nós temos, estamos a assistir a um país que tem uma população vastíssima e estamos a ver uma abordagem manifestamente passiva por parte do presidente Jair Bolsonaro, que em parte faz lembrar a reação e a atitude das autoridades portuguesas, já que tiveram cerca de 2 meses para se preparar e mesmo assim continuam a apresentar deficiências na abordagem. Só que o seu reflexo é que não se sente ainda, em termos quantitativos, na mesma medida impacto que poderá ter no Brasil. Ora, e eu não vejo também ninguém a fazer as perguntas ao presidente Bolsonaro que aqui deveriam também ter sido colocadas. Desde logo, qual é que é a capacidade para a realização de testes por dia que o Brasil tem? Quantos testes são feitos por dia no Brasil? Qual é a capacidade de resposta dos laboratórios em apresentar os resultados? E, finalmente, quantos ventiladores existem nos hospitais do Brasil? Os jornalistas têm de confrontar Bolsonaro com estas 4 perguntas. Se não as fizerem, vamos continuar a ter uma abordagem absolutamente lunática, fora da realidade e que vai levar a que se perca o controle no combate ao coronavírus e que mais tarde ou mais cedo tenhamos algumas mortes, inclusivamente por pneumonia, que serão diagnosticadas com pneumonia e que depois acaba por se constatar em algumas delas que afinal era coronavírus e que serviram como foco de infecção e de contágio. Isso já aconteceu aqui em Portugal, mas com um grau de magnitude manifestamente menor.